Então, chegamos à nossa competência final, a nossa quinta, certo? Nela, vamos planejar layout com o CSS3. É através do CSS3 que a gente vai colocar os elementos nos seus devidos lugares. O CSS, ele para definir as formas e deixar tudo no seu devido lugar, ele utiliza uma técnica chamada Box Model. Então, eu não falei anteriormente que cada elemento HTML ele é uma caixa, que você coloca caixa dentro de caixas? Então, agora a gente vai entender essa caixa. Essa caixa ela é composta de o seu conteúdo, que é a parte central. Então, observe no slide que você tem o elemento central, que é o conteúdo, que ele pode ser um texto ou uma imagem. Você tem um espaçamento entre esse elemento, a finalização desse elemento e a borda. Você tem a borda e você tem uma margem para o próximo elemento. Essa margem para o próximo elemento, ela é diferente do espaçamento. No caso do espaçamento, ele é interno, ele é sempre interno. E a margem, ela é sempre externa. Independente, os dois ele tem uma característica estranha, que é com referência ao seu lado esquerdo e seu lado direito. Se você tem dois elementos e você define uma margem de 10 pixels e 10 pixels, se ele está um ao lado do outro, ela vai ser sobreposta. Se você tem 10 pixels e 20 pixels, então você vai ter um espaçamento de 20 pixels. Então vai ser sempre o maior, ele não vai somar. Então uma margem de um elemento com a margem de outro elemento, ele não soma as duas margens. Ele vê qual é o maior e coloca. No espaçamento, ele também. Se você tem um elemento no conteúdo desse elemento, você vai ter um outro elemento e ele tem uma margem e você tem um espaçamento, ele vai pegar o maior. Então, guarde isso. E experimente. Experimente que é através da experimentação que a gente entende, que a gente aprende, que a gente percebe esse tipo de explicação, certo? Então, conteúdo, espaçamento, borda, margem, ao redor do elemento. Agora sim, a gente vai definir os tamanhos. Então, no HTML, a gente não define tamanho de nada. Eu coloquei alguns tamanhos, algumas propriedades que eu não deveria ter colocado, mas porque a gente não conhecia CSS. Agora que a gente conhece CSS, a gente não usa mais. A gente nunca deve colocar no documento HTML as propriedades de tamanho, as propriedades de posição. Isso é sempre o CSS. Se algum dia a gente quiser mudar, basta trocar o CSS. Se a gente quiser voltar, basta colocar o CSS de volta. Muito prático. Então, o tamanho, ele vai ter essas duas propriedades. O width e height, eles vão definir a largura e a altura dos elementos. Isso pode ser tanto em pixel quanto em porcentagem. Pixel dá para entender, né? Que são o tamanho dele em pontinhos lá da tela. Então você define 300, 400, 1000. Se sua tela for 1024, então ela tem um tamanho máximo de 1024 pixels de largura. Se ele tem uma altura de 768, então não dá para colocar maior do que isso. Na verdade dá, só que não dá para exibir maior do que isso. Então, 768 é o seu limite de visualização. Lembrando ainda que o navegador ainda come um pouquinho na parte de cima. Então, imagine que seus elementos eles devem ter um tamanho de 100, 1000, 200, 50 pixels. Vai experimentando e vá sentindo como é que é. Tanto de altura quanto de largura. E a porcentagem? A porcentagem é em relação aos elementos que estão dentro. Então, se você define que ele vai ocupar 100%, então você tem um elemento, o tamanho, e você define que esse elemento que está dentro, ele vai ter um tamanho de 100%. Então, ele vai ocupar toda a área do elemento externo. Então, ele vai ocupar 100% do conteúdo. Se aquele elemento externo ele é menor, então ele vai ocupar esse menor, sem passar. Não é 100% da tela, é 100% do elemento que contém ele. Existem outras propriedades que vão definir o valor mínimo. Então, se você for diminuindo o seu navegador, ele vai
estreitando o elemento, estreitando. Se você definiu a propriedade de largura mínima, ele para. E aí ele não exibe mais, né? Ele vai comendo aquele elemento. Você expande, ele expande junto. Você diminui, ele diminui até um tamanho mínimo e aí ele para. Certo? Novamente, experimente para ver como é que isso executa no navegador. Propriedades de posicionamento. As propriedades de posicionamento, elas vão dizer como os elementos vão se comportar em relação aos outros. A gente vai ter 4 propriedades de posicionamento. Static, que é a padrão, certo? Tem um elemento, aí depois, qual é o próximo elemento, onde é que ele vai ser posicionado? Ao lado. E se não tiver espaço? Abaixo. Feito linhas de um texto. Então, o documento HTML é um documento, é um texto, é uma página, livro, biblioteca. Então, os elementos que são colocados nele funcionam como palavras de um texto. Mesmo se você colocar uma palavra, uma imagem e outra palavra. Essa imagem ela vai funcionar como se fosse um texto. O fix, ele vai ver a posição do navegador, da janela do navegador. Então, se você define que vai ser 500 por 500 pixels, ele sempre vai exibir aqui, independente do redimensionamento da página. Então, veja que essas propriedades de posição, elas afetam quando você usa a diminuição e a ampliação do navegador. Relative, o elemento é posicionado de acordo com o elemento anterior. Então, quando você amplia e quando você reduz e quando você amplia, ele vai calcular a posição desse segundo elemento baseado no elemento que ele contém. E o absoluto, ele será posicionado a partir do primeiro elemento estático. Então, você tem um elemento, dentro tem outro, dentro tem outro, dentro tem outro. Então, esse último elemento ele vai ser posicionado com a propriedade estática do elemento anterior. Então, se esse não é estático, esse é, pronto. Então, vai ser a partir dele. Propriedades de margem e espaçamento. Margem e espaçamento, elas são muito parecidas. Então, eu coloquei aí no slide só, porque elas definem, no caso do espaçamento é interno, no caso da margem é externa. E aí você vai ter o espaçamento em pixels da parte de cima, da parte de baixo, esquerda e direita, que ela pode ser colocada individualmente. Então, você não precisa definir um espaçamento único para tudo. Se quiser, pode. Você pode colocar margem e colocar tudo a mesma coisa. Mas se você quiser colocar ela em separado, aí você pode definir. Tem uma propriedade para cada uma. Uma característica também dessa regra, da regra de resumo, no caso margem, tanto para margem quanto para espaçamento, ele vai ter 4 valores. Esses 4 valores, eles seguem uma ordem. Então, o primeiro valor é o topo, o segundo, à esquerda, o terceiro, para baixo, o quarto, à direita. Então, entenda que ele vai seguir os ponteiros de um relógio, certo? Então, você olha o elemento, você define os ponteiros de um relógio, então você sabe a ordem que ele vai definir cada um dos valores. E se eu colocar apenas 2 valores? Ou melhor, se não colocar 4, colocar 3 valores. Então vai ser superior, vai ser à esquerda, vai ser para baixo, e aí ele encerra. E o da direita? Ele copia o da esquerda. Certo? E se eu colocar 2 valores? Em cima, o primeiro valor vai ser em cima e embaixo, o segundo valor vai ser esquerda e direita. Tanto para a margem quanto para o espaçamento. Display. Display é uma propriedade que vai relacionar-se com a exibição do elemento. Então, você tem 3 formas. None, block e inline. Se você coloca none, ele não vai ser mostrado na página. Ele desaparece. Certo? Se você colocar block, ele vai funcionar como um elemento de bloco. Inline, ele vai funcionar como um elemento, uma tag inline. Então, uma tag de bloco, ela tem propriedades, uma tag inline, ela tem outras. Se você copiar todos os exemplos do texto do caderno de exercício,
você vai ter esse site que está sendo exibido para vocês. Então, se você seguir todas as regras direitinho, se der algum problema, normalmente, na maioria dos casos, 90% dos casos, é erro de digitação. Então, se não saiu do jeito que você quis, que você queria, a primeira coisa que você faça é corrigir. Olhe letrinha por letrinha para ver se você não esqueceu os 2 pontos, se você não esqueceu o ponto e vírgula, se você não colocou alguma numeração errada. Certo? Faça o exercício do caderno de estudo, leia ele, certo? E se não entender algum ponto, a internet é a sua casa, certo? Então, terminamos, espero que tenha gostado e até uma próxima.